A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Graça e paz, pessoal. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa jornada de fé e milagres. Quero agradecer de todo o coração aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado, que Deus abençoe. Estamos trazendo uma série de mensagens de R.W. Chambá, com o título O Preço para o Poder Miraculoso de Deus. Hoje é o capítulo 4. Sede, portanto, perfeitos. Essas palavras pareciam ter mais brilho do que aquelas que Deus já havia falado. Certamente, isto era demais. Poderia qualquer mortal ter qualquer esperança de ser perfeito? Deveras, Deus não me pediria algo que não fosse capaz de fazê-lo. E, sem dúvida, aquela era a voz de Deus. Eu havia pedido pão ao meu Pai Celestial e sabia que Ele não me daria uma pedra. Quão empolgante era saber aquilo! Também era uma citação das Escrituras, encontrada em Mateus capítulo 5, versículos 48. Era o comando de Cristo, não somente a mim, mas para todos que fossem filhos do Pai que está nos céus. A perfeição é o alvo colocado por Cristo para cada crente. Nem todos os crentes têm alcançado o alvo, e nenhum cristão tem o direito de gabar-se que eu tenha conseguido. Até mesmo o grande apóstolo Paulo declarou: não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Nenhum crente digno do nome pode satisfazer-se de ser menos que perfeito. Nenhum crente deveria dar desculpas para as suas imperfeições, mas deveria reconhecê-las como fracassos e guardar o mandamento de Cristo, esforçando-se para vencê-las. A perfeição é o alvo. Para o proveito daqueles que foram ensinados de que nenhuma pessoa, só Jesus, foi perfeito, devemos notar que Deus atribuiu perfeição a um número de homens. Eles não se diziam perfeitos em si mesmos, mas Deus declarou que eles eram perfeitos. Primeiramente, Jó, o herói do livro escrito mais antigo, era um homem perfeito. Os seus amigos não achavam que ele fosse perfeito e o acusaram de hipócrita. Veja isso em Jó, capítulo 8, versículos 16 e 13. Satanás não achava que ele era perfeito e o acusou de servir a Deus somente por causa das bênçãos materiais que Deus o havia dado. Jó mesmo estava pronto a admitir que era imperfeito, pois declarou: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42 e o versículo 46. Mas quando Satanás o acusou diante do Senhor, Deus mesmo declarou: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó capítulo 1, versículos 8. E então, para o benefício de quem possa ler esta passagem, Deus adicionou esta definição sobre a perfeição humana: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Muitos se opõem ao ensino da possibilidade de ser perfeito, apoiando-se no fato de nunca virem alguém perfeito. Nos dias de Jó, Deus disse que só havia um. Novamente, nos dias de Noé, só havia um.
Mesmo assim, Deus declarou que Noé era perfeito. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6 e o versículo 9. Alguns dizem que se alguém deseja ser perfeito, deveria ser imediatamente transladado, como aconteceu com Enoque. Porém, a Escritura afirma que andou Enoque com Deus pelo menos por uns 300 anos antes que já não era. Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24. E que, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Estes santos do Antigo Testamento foram perfeitos, mesmo antes da concessão da lei. Nenhuma divindade ou perfeição sobre-humana deve ser atribuída a qualquer um deles. Eles foram homens, sujeitos às mesmas paixões que nós, mas eles conheciam e temiam a Deus e guardavam os seus mandamentos. Eles cuidadosamente evitavam o mal transbordante do povo idólatra entre os quais viviam em uma das épocas mais escuras da história. Seria possível a perfeição debaixo da lei? Moisés, falando a mensagem de Deus para toda a congregação de Israel, declarou: perfeitos serás para com o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 13. O homem é muitas vezes mais crítico que Deus. Quando Miriam e Arão reclamaram de Moisés, Deus tomou a sua defesa, falando com eles na coluna de nuvem, dizendo: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Números capítulo 12 e o versículo 7. Mesmo que a passagem não use a palavra perfeito, certamente ela se encaixa na definição de Jó, capítulo 1, versículo 8. Davi não foi persuadido de que a perfeição fosse impossível, pois declarou em um dos seus salmos inspirados: atentarei sabiamente ao conselho da perfeição. Salmos 101, versículo 2. Todos esses, e sem dúvidas, muitos outros como Daniel, José, Abraão, Elias e Eliseu, viveram vidas de santidade, perfeição, sem os benefícios das vantagens que nos foram dadas hoje. Deus deu a Escritura completa para a sua igreja do Novo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Não foi até a nossa dispensação que Cristo foi pregado, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses capítulo 1 e o versículo 28. À sua igreja do Novo Testamento, Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 12. A eles não foi dado o derramar glorioso do Espírito Santo, o qual é o nosso permanente confortador, mestre e guia. Veja isso em João capítulo 14 e o versículo 26. Mas ele foi dado a nós, para cada um que deseje obedecer a Deus. Veja Atos capítulo 5 e o versículo 32. Tão mais fácil seria para nós vivermos em perfeição hoje do que para aqueles que viveram antes do Espírito Santo ser enviado. Deus diz: nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e capítulo 7, versículos 1.
Essas promessas são nossas e podemos nos purificar de toda sujeira. Nós podemos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Como Jó, podemos temer a Deus, desviar-se do mal e ser perfeito em sua presença. Isto não é algo novo. A doutrina da santificação total tem sido ensinada por muitos notórios servos de Cristo, através da história da igreja, e é aceita como sã doutrina por um número grande de denominações. Uma destas profissões de fé se encontra no Conselho Geral das Assembleias de Deus. A santificação total é possível. As Escrituras ensinam uma vida de santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos obedecer ao mandamento: sede santos, porque eu sou santo. Santificação é a vontade de Deus para todos os crentes e deveria ser perseguida através de um caminhar de obediência para a palavra de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículos 14, 1 Pedro capítulo 1, versículos 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 ao 24 e 1 João capítulo 2 e o versículo 6. Chame-o do que quiser, perfeição, santidade total. Não somente é possível, é uma ordenança de Deus. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 15. Você diria: eu conheço muitos crentes e até pregadores que dizem que você não pode ser perfeito e não adianta tentar. Nós os conhecemos também, e os mesmos não estão curando os enfermos ou expulsando os demônios. O pecado é a rédea do diabo em sua vida. Permita que ele segure as rédeas, se assim quiser, mas ele irá roubar o poder de você. Jesus não permitiu que o diabo mantivesse a rédea da sua vida. Um pouco antes de ser crucificado, ele declarou: porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João capítulo 14 e o versículo 30. Ele teve o poder de completar a obra para a qual veio ao mundo realizar, porque Satanás não tinha nada nele, nem sequer uma pequenina rédea ou indulgência própria. Os seguidores de Cristo também são ademoestados a manterem os custos de suas vidas livres das rédeas de Satanás. Não deis lugar ao diabo, Efésios capítulo 4, versículo 27. É o negócio do diabo fazer você pensar que não podem manter sua vida totalmente livres das armadilhas e deslizes que ele proporciona. Se você deixar que ele tenha uma base de operação em sua vida, ele pode sabotar cada esforço que você fizer para Deus e roubar o poder que você necessita. Então, o trabalho que Deus entregou a você para fazer, ficará por fazer. Você não verá o enfermo curado ou os cativos serem libertos. Caso você tente expulsar demônios, eles irão rir na sua cara dizendo: você nos deixa ficar em sua própria vida e agora quer nos expulsar dos outros? Os demônios conhecem o poder de Cristo e eles sabem e temem o poder de um crente cheio do poder de Deus. Mas não tem nenhum medo daquele que não é santo. Os 7 filhos de Cefas, um judeu e chefe dos sacerdotes, decidiram que poderiam dizer as mesmas palavras que Paulo, ordenando demônios, no nome de Jesus, a saírem daqueles que estavam possessos. Mas, sem a santidade e consagração de Paulo, o resultado não foi o mesmo. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno tomou a situação e teve mais poder do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Atos capítulo 19, versículos 15 e 16. Eles não achavam que a santidade era necessária, mas logo descobriram que ela não pode ser desprezada se alguém deseja exercitar o poder miraculoso de Deus. O resultado não é tão imediato e violento em cada caso, pois os tais judeus vagabundos já haviam tentado antes, e somente uma vez isto havia acontecido. Mas nunca mais tiveram sucesso em expulsar um demônio. Os demônios só fogem mediante o poder de Cristo ou de uma vida cheia dele.
Não há meios de se ter o poder de Deus sem santidade, pois Jesus mesmo disse: mas todo que for perfeito será como seu mestre. Lucas capítulo 6 e o versículo 40. Existe mais que poderia ser dito sobre perfeição. Um livro completo poderia ser escrito em defesa da possibilidade da obediência para a ordenança de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. No entanto, muito se tem dito para abrir os olhos daqueles que estão famintos da verdade e desejosos de ter o poder milagroso de Deus. Mas é preciso mais do que saber que a santidade é possível. Você precisa saber como alcançá-la. Nem todos os crentes já alcançaram o alvo. Nem todos os seguidores de Cristo possuem o poder que ele prometeu. Até os 12 discípulos, depois de haverem feito muitos milagres no nome de Jesus, encontraram um demônio que se recusou a sair ao comando deles. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos 15 ao 16. Depois que Jesus havia expulsado o demônio, os discípulos o perguntaram por que eles não puderam fazê-lo. Ele lhes deu como razão a falta de fé e falta de jejum e oração. Estes 12 homens escolhidos foram, algumas vezes, encontrados, sem manifestarem o fruto do Espírito e demonstraram evidências de obra da carne como o orgulho. Você vê isso em Marcos capítulo 10, versículos 37, você vê evidências de ciúmes em Marcos capítulo 10 e o versículo 41, e evidências de raiva em Mateus capítulo 26 e o versículo 51. Eles fracassaram em discernir os planos de Deus e repreenderam Jesus quando ele os informou da sua morte. Jesus disse a um deles: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16 e o versículo 23. Esses homens não haviam atingido a perfeição, mas sinceramente desejavam ser perfeitos. Eles se esforçaram diligentemente para obterem as promessas de Deus e Deus os honrou e não se envergonhou de ser chamado o Deus deles. Não se desanime porque ainda não alcançou a perfeição. Existe uma última perfeição que só será alcançada quando nós vermos a Jesus face a face em sua vinda. Mas existe um crescimento na graça, crescendo na direção da perfeição, a qual deve perdurar enquanto vivermos nesta carne. A nossa perfeição pode ser comparada a um fruto numa árvore. Desde o tempo em que aparece broto com a maçã dentro, mesmo pequeno, pode ser perfeito. Ainda não alcançou o tamanho, a cor ou o sabor que eventualmente terá, mas neste estado presente é perfeito. Ao ser nutrido, alimentado e protegido da geada e doenças, ele cresce e torna-se uma linda maçã verde. E ao ser tocado pela chuva e o brilho do sol, finalmente se desenvolve a uma grande, linda fruta madura. Foi este fruto de perfeição não amadurecido que Paulo se referiu aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo 15. Pelo que todos quantos já somos, incluindo ele mesmo no caso, perfeitos, sintamos isto mesmo. 3 versos antes ele havia dito: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Aqui, ele se referia à última perfeição do fruto totalmente maduro, a perfeição que só será completa com a ressurreição dos mortos. Paulo não desprezou a perfeição que já havia conseguido, mas com o verdadeiro espírito cristão, ele não estava satisfeito em permanecer naquele estado. Mesmo que ele não dissesse que era perfeito, ele declarou: prossigo para alcançar, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que estão atrás e que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Versículos 12 e 14. Não existe um lugar de paragem aquém da perfeição plena. Mesmo que o crente maturo seja perfeito aos olhos de Deus, ele cessará de ser perfeito quando estiver satisfeito em parar de crescer.
Quando a pequena maçã verde parar de crescer, ela rapidamente murcha e cai da árvore. A perfeição tem que ser conseguida e perseguida constantemente. O crescimento continua pelo ingerir o alimento. Desejai ardentemente o leite genuíno da palavra, a Bíblia, para que por ele vocês venham a crescer. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 2. Um apetite pela palavra de Deus é necessário se queremos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 18. Um verdadeiro amor pelas palavras de Deus é parte integrante de nossa perfeição agora, tanto quanto a nossa última quando Jesus vier. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Muitas pessoas têm muito tempo para ler gibis, revistas e novelas, tudo menos a palavra de Deus. Eles são muito ocupados para lerem a Bíblia. Não é de se admirar que não cresçam. Não é de se admirar que não tenham poder para curar o doente e expulsar demônios. Não é de admirar que não sejam perfeitos e nem esperam ser. Eles não estão alimentando a alma com o alimento próprio. Crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador vem através do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos lê-la e crer que ela é a revelação de Deus para nós. É a palavra daquele que não pode mentir e faz exatamente o que diz. Ampla proteção está reservada para aqueles que permanecem em Cristo. Qualquer que for a tentação, não precisamos pecar, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 3. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, como está escrito em Judas capítulo 1 e o versículo 24. Aleluia! É possível ser guardado por Deus e viver acima do pecado. Nós não deveríamos ser ignorantes das armadilhas de Satanás. Ele pode citar a palavra também. Quão rápido ele vem em conforto do crente imperfeito, citando a última metade de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa porção nunca deveria ser recitada sem a primeira parte do verso, que diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. A passagem toda nos indica que podemos vencer a fraqueza da carne. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Você pode ter certeza que Satanás não ficará recitando esta passagem para qualquer um. Agora, as obras da carne são manifestas. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8 e o versículo 6. Esconda-se através da fraqueza da carne se desejar, mas não desconsidere o que diz ser o resultado. Não aceite a sugestão de Satanás, mesmo quando ele recitar a Escritura. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 e o versículo 17. Você pode ser perfeito. Deus diz que você pode. Somente Satanás diz que não pode. Deus tem provido comida para você na sua palavra, proteção para você através do Espírito e uma poderosa agência para a sua perfeição na igreja, para que a igreja sirva os seus propósitos, e ele mesmo deu uns para apóstolos,
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 12. Não pense que poderá obter a perfeição que Deus tem para você, se fracassar em ouvir o seu aviso, não deixando a congregação como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10 e o versículo 25. Encontre uma boa igreja, onde a palavra seja crida e ensinada, onde o poder de Deus esteja presente e é bem-vindo, onde Deus esteja confirmando a palavra com sinais que se seguem, e onde o povo de Deus fala o que convém para a sã doutrina. Tito capítulo 2 e o versículo 1. Então, faça uma prática o estar presente em qualquer ocasião que o povo de Deus e o seu povo se encontram. Somente então você poderá crescer através dos ministérios que Deus tem colocado dentro da igreja. Cada culto numa igreja cheia do Espírito é planejado por Deus a fim de contribuir para a sua perfeição. A paciência também tem a sua parte na perfeição. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Tiago capítulo 1 e o versículo 4. A língua também tem parte importante. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículos 14. Cristo tem interesse em apontar o caminho da perfeição para você. Se você deseja conhecê-lo, ele irá colocar o dedo dele em seu pecado de estimação e lhes mostrar o que impede você de alcançar o alvo. Um jovem certa vez caiu aos pés de Jesus e perguntou: "O que devo fazer?" Mesmo que este homem estivesse indagando sobre o caminho da salvação, Jesus apontou o caminho da perfeição. Se queres ser perfeito, vai. Mateus capítulo 19 e o versículo 21. Ele pôs o dedo no pecado de estimação do jovem. Como muitos outros, o jovem sentiu que aquilo seria muito para pedir. Mesmo assim, teria sido um pequeno preço a pagar pela perfeição aqui e vida eterna no mundo vindouro. Jesus é o mesmo hoje. Quando você vem indagando como ser perfeito, ele não te mandará embora sem uma resposta. Perfeição e mais perfeição é sempre o alvo do cristão. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Filipenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Enquanto você está ouvindo a narração deste livro, Satanás provavelmente vai sussurrar em seu ouvido. E você, como o Faraó fez com Moisés, sacrifica na terra. Veja Êxodo capítulo 8 e o versículo 25. Em outras palavras, ele tenta te convencer que não é necessário se separar das coisas do mundo para que possa ter poder com Deus. Se você persistir, ele dirá: "Tudo bem então, mas não vá muito longe." Ele infere que há perigo em si ir muito longe. Você não pode ir demasiadamente longe com Deus. Você pode ir muito longe no pecado e justiça própria. Mas, se você estiver andando no Espírito, não deve temer ir demasiadamente longe. Nenhum crente tem ido ao lugar intencionado por Deus sem que os sinais sigam o seu ministério. Não temos ido longe o suficiente até que impusermos as mãos sobre os doentes e eles forem curados. Nenhuma igreja tem ido longe o suficiente até que os 9 dons do Espírito estejam em operação nos cultos. Não permita que Faraó, Satanás, o impeça. Vá adiante. Vá o caminho todo. A graça de Deus é suficiente para você. Não permita que nada lhe impeça de se apropriar das promessas de Deus para a sua vida. Seja você um leigo ou um ministro. Prossigamos até a perfeição. Hebreus capítulo 6 e o versículo 1. Que Deus abençoe a todos. No próximo sermão nós vamos falar sobre Cristo,
o nosso exemplo. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, tem sido muito importante estar com você nessa caminhada de fé e de bênçãos de Deus. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Estamos trazendo toda uma série de mensagens de R.W. Chamba, falando a respeito do preço do poder supremo de Deus para você ter uma vida vitoriosa. Você que deseja curar os enfermos, expulsar demônios, ser um instrumento nas mãos de Deus, aqui ele explica totalmente como você fazer isso. Quero agradecer a todos os colaboradores, ofertantes, dizimistas que têm abençoado esse canal e a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Que Deus abençoe você ricamente junto conosco nesse projeto de expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua semente, ela vai prosperar, vai crescer e vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.